Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E quem acompanha a gente sabe que nós trazemos aqui conversas relevantes. E, gente, a convidada de hoje, ela é pura inspiração. Eu já estou inspirada com ela só na prévia, só no contato que a gente fez antes aqui da gravação. E estou muito feliz que hoje ela está aqui com a gente, né, para a gente poder gravar essa conversa. A Maria Augusta de Almeida. Opa, eu vou falar de novo o nome dela aqui, ó. A Maria Augusta Oliveira de Almeida, né? Nossa convidada. Ela é empreendedora, né? Ela vai contar para vocês aí a idade, mas ela já tem mais de 70 anos e está muito orgulhosa disso. Isso já é uma inspiração para a gente. E no meio da pandemia e no mercado que é dominado pela inteligência artificial, ela criou um produto que é uma verdadeira revolução em termos de sustentabilidade e de logística reversa. E a Maria Augusta vai contar um pouquinho para a gente aqui da trajetória dela, da história dela, gente, que é um farol para a gente, né? E eu combinei aqui nos bastidores que eu vou começar mandando aqui para ela a primeira pergunta. Maria Augusta, você narra com muita clareza a sua rotina durante a pandemia, aquela rotina confinada, com a mente ali a mil, pensando, né, em como não poluir o planeta. E essa preocupação ambiental, ela te desafiou a criar o Trumpex, né? E eu quero te perguntar, qual foi o medo que você precisou silenciar para sair ali da ideia e partir para a ação, especialmente considerando a idade e o contexto da pandemia? E o que te deu coragem, né, para que esse pulgueiro atrás da sua orelha virasse aí um pedido que hoje vende aí mais de 2.000 unidades? Maria Augusta, com muita honra, com muito orgulho, seja bem-vinda ao Conversa de Classe. Eu quem agradeço a oportunidade. Então, assim, eu acho que medo não é bem a palavra, mesmo porque eu sou uma pessoa super ousada, né? Sempre foi, eu acho que é a minha principal característica de personalidade, é isso, né? Como toda boa geminiana, né? Eu me formei em comunicações, é a minha primeira formação acadêmica. E, assim, eu sempre tive uma preocupação, isso bem desde criança, eu acho que por berço mesmo. Eu tinha um pai bem consciente das coisas, de preservação, de cuidados com tudo. Meio ambiente, ele sempre teve isso. Você imagina, ele já é falecido há 60 anos. Então, você imagina, 60 anos atrás, eu acho que ele empreendia, né? Então, quando veio a pandemia, eu, por ser uma pessoa do grupo de risco, a gente só tinha um dia na semana para sair, e o Trump, que é o meu cachorro, é Trump com A. Por quê? Porque ele é um Schnauzer. Assim como no filme A Dama e o Vagabundo, que também é um Schnauzer, né? A Lady era uma Cocker Spaniel e o Trump é um Schnauzer. Então, por isso que ele chama Trump, ele é o meu vagabundo, né? E ele é um cão de apoio emocional, ele foi adestrado para isso, e a recompensa dele diária eram os passeios, as brincadeiras e os passeios. E com o confinamento, eu me vi com uma surpresa de como eu faria isso, porque eu iria, entre aspas, tirar a recompensa dele. O que eu ia fazer no lugar para ele não se sentir também confinado, né? Se o confinamento para o ser humano é uma coisa difícil, você imagina para um cachorro que tem nisso a sua recompensa. Liberdade é bom para qualquer ser, né? Então, eu saí na primeira data que foi possível, que foi liberado, eu saí procurar um tapete que fosse reutilizável. Eu achei um.
Achei, comprei. Para você ter uma ideia, em 2020, isso custou o dobro do que custa um hoje, né? E aí comprei, levei para casa e com o pulgueiro atrás da orelha, é isso. Será que ele vai acostumar, né? E aí, muitos altos papos com ele. Olha, mamãe te ama, tá, olha o que eu comprei de presente para você. Ele olhava para mim assim, mas aceitou. Aceitou, deu resultado. E na próxima saída, eu fui buscar material para fazer um segundo, porque eu achei muito caro. E aí, para você ter uma ideia, na época, saiu menos da metade do valor para eu fazer seis unidades. E aí eu já fiquei esperta, né? Eu não tenho nenhum conhecimento de costura, mas conseguia fazer uma barra de calça. Então, eu comprei o material e fiz à mão. Durou uma semana, exatamente porque ele foi feito à mão. Mas ali eu já percebi que se durante uma semana eu tivesse que usar os descartáveis, já tinha valido a pena um equivalendo a 7 unidades. Tá, fiz tal, a mão durou só uma semana, mas aí eu procurei uma amiga que tem habilidade na máquina e pedi para ela passar na máquina, ela fez. Sobrou um pedaço. E aí ela pediu se podia fazer para uma amiga dela. Resumindo, a amiga dela recebeu o tapete, subindo no elevador com o tapete. Uma vizinha do condomínio perguntou se era um joguinho americano. Ela falou, não, é um tapete para cachorro. Mas como tapete para cachorro? Minha amiga disse que basta lavar. Resumindo, essa vizinha não deu sossego, pediu contato, eu dei o meu contato, ela colocou no grupo de vendas do contato. Isso era uma quinta-feira, na segunda tinha um pedido de 50. Aí eu comecei a pensar e ver que eu talvez tivesse alguma coisa boa, né, para empreender em benefício do meio ambiente, do planeta e do bolso. Tá. Naquela época, ESG, sustentabilidade, logística reversa, não eram os termos atuais como hoje, né? Só nas categorias específicas que eram usados, não popularmente. Tá, aí eu comecei a pesquisar, fui entregar para essas 50 pessoas, porque, de certa forma, havia um comprometimento. Expliquei para elas que aquilo era um teste, que não existia ainda uma produção em série, porque eu tinha feito só para o meu cachorro e estava fazendo uma gentileza. Bom, no meio dessas 50 veio um pedido de 2.000, aí eu parei, fui conversar com a pessoa, eu falei, olha, eu fiz para o meu cachorro, já foi uma surpresa 50, eu não estava preparada para empreender, muito menos ser uma empresária de um produto como esse, né? Eu conhecia o meu pet, eu conhecia o mercado de pet, tá? Aí eu falei para ele que ia me capacitar, ia pensar, e realmente foi o que eu fiz. Eu acho importante citar, eu tive um grande apoio do SEBRAE e da Associação Comercial. Eles me abraçaram até por conta do período, né? E por eu ser grupo de risco também, pela idade, e eles me apoiaram, eu fiz toda a trilha de cursos durante 2 anos. Isso não me impediu de ir produzindo em menor quantidade, para ir testando costureira, produção, e conforme eu fui aprendendo,
a me tornar uma empreendedora e depois uma empresária, porque eu tive que me formalizar, tive que abrir MEI e tal. Aí eu fui já visualizando o futuro disso, entendeu? E aí vieram os eventos e material, e assim eu comecei a produzir 200 por mês durante esse período, até terminar a capacitação. É isso. E Maria Augusta, que delícia, né? Ouvir essa história e ver o brilho no seu olhar de contar também essa história, porque ela tem um triplo impacto, né? Um DNA triplo aí por trás dela. É uma história que fala de economia, mas também que fala de uma postura social sua muito engajada e, claro, né, de uma postura ambiental. E eu estava lendo um pouquinho, né, as coisas que você me enviou. Na prática, você transforma, né, a embalagem de colchão, saco de ração, banner, num produto que é durável. E você acaba envolvendo todo um fluxo aí que tem catador de rua, também os moradores de rua nesse processo, né? E, claro, as ONGs também que ajudam, né, e que acolhem os animais. Eu tenho até uma pergunta, né, para te fazer sobre isso, né? Como que você avalia a responsabilidade das grandes empresas e do governo quando a gente olha para esse sistema aí que você está coordenando, que você trouxe, né? E quais passos práticos que você acredita que tem que ser dados, né, para que essa logística reversa se torne não uma exceção, né, mas que ela possa aí fazer parte de outros fluxos no Brasil? Isso. Eu acho ótimo, pertinente essa pergunta, por quê? Porque conforme o tempo foi passando, a visão foi aumentando e as necessidades surgindo de uma forma diferente. E eu tive que encarar com um outro olhar, além do olhar de empreendedora, porque é uma coisa nova. Eu acho que nunca se pensou em usar lixo, material que seria descartado, né, para dar uma nova utilidade para a mesma matéria-prima. Então, você veja o que era uma embalagem de colchão, né, que seria descartado na natureza, se tornou o forro de um tapete. Né? O que seria o banner de supermercado com promoção vencida, para você ter uma ideia, o plástico da embalagem de colchão e o banner de supermercado, você tem ali de 450 a 600 anos para ser decomposto na natureza. Então, isso já deixa muito triste, entendeu? Ver que o ser humano precisa ser acordado para isso. Bom, entre o plástico de colchão, né, todas as embalagens de colchão, o banner de supermercado, agora entrou embalagem, são sacos de ração, que são tão mais poluentes, porque alguns são aluminizados. Então, eles, além disso, ainda têm o metal agregado ao plástico, entendeu? Então, hoje, qual está sendo o meu trabalho? Montei uma palestra, eu tenho um parceiro que também preocupado, ele tem um outro produto também voltado para isso, e a gente percebeu, eu tive numa palestra do Senai, onde se tratava de economia circular para os alunos que estavam iniciando, né, os cursos tal que o Senai oferece. E o interesse deles, dessa geração, é muito grande. Então, não está tão... É difícil a gente educar uma faixa etária mais adulta, mas quanto mais jovem, está mais fácil para você educar. Por quê? Porque eles estão sofrendo as consequências imediatas, nós não.
O mundo que a gente vai deixar é para eles, e eles estão preocupados com isso, sim. Então, veja, hoje, além de palestras nas escolas, eu busco a parceria de quem produz esse lixo. Então, você fala de benefício. Então, olha só, vai diminuir o volume de lixo nos lixões. Já é uma ajuda para a prefeitura, para as prefeituras, né, para o governo municipal muito grande, porque é um problema os lixões, né? Não só porque eles poluem, pelo volume, principalmente plástico, né? Porque eles não degradam fácil, eles têm um volume significativo. Tudo que é feito com plástico envolve volume, nem que seja uma tampinha de garrafa, você entendeu? De acordo com a quantidade que é produzida, então você imagina os volumes. Então, no caso, o Trampete, ele veio resolver um projeto, quando eu falo de interromper a cadeia de logística reversa, não que eu seja contra a reciclagem, não, pelo contrário, totalmente a favor. Só que, assim, nós ainda não temos no nosso país uma política que proporcione, né, e ofereça, como eu falar, resultado, sabe? Não é nem uma ideia, é um resultado para esse material que vai até lá. Custa, tem um custo operacional muito grande, ao mesmo tempo que tem um custo para ele buscar para reciclagem, que é algo louvável, tem um custo de poluição de meio ambiente, porque o transporte para ir buscar esse lixo, para ir levar, tem uma série de coisas que são envolvidas, né, nesse processo. Então, humildemente, eu acho que eu entro com o Trampete para retardar. A partir do momento que eu retardo a ida desse material para o lixo, e o Trampete dura muito, e o que eu fico feliz, quando eu falo no mínimo 6 meses, é porque quando eu fui registrar e patentear o Trampete, porque a intenção é que ele vire um produto, vamos dizer, com o nome de uso popular, sabe? Sabe o Gillette, que é a lâmina de barbear? O Trampete é um tapete para pets reutilizável, feito a partir de material descartado. A intenção é essa, sabe? Que o Trampete seja único dentro desse contexto. E aí, ele impedindo isso, você veja, eu tenho recebido vídeos das primeiras pessoas que compraram, eu tenho vídeo no Instagram de 4 anos. Então, você imagina, se todo mundo conseguir, é claro que tem um cachorro que vai morder, mas isso é uma coisa assim que já não acontece com o saco de ração. A grande surpresa é que, por mais que ele seja higienizado, o faro do cachorro, ele identifica a ração. E aí isso serve de atrativo. Isso foi muito legal ter percebido, entendeu? Que ele percebe isso e ele já adota. Então, tem uma série de recompensas para isso, né? Agora, quando você fala moradores de rua, durante esse período de 2 anos, eu fui conversando com gari, com catador de sucata, eu fui conversar, existe um selo, chama-se Eu Reciclo, que eu conversei com eles, ou seja, você é responsável pelo lixo que você produz. Não são só as empresas que estão obrigadas a uma logística reversa, a gente também. Você veja, a lei da sacolinha de plástico de supermercado, ela existe. E, no entanto, ela realmente só foi cumprida durante aquele período de lançamento. Até hoje, né, a lei continua. E por quê?
né? A falta de educação e a falta de consciência disso, né? Tá aí um exemplo. E Maria Augusta, eu acho que o que é mais impactante em te ouvir, né, é olhar para o teu propósito e para a tua visão, né? E isso realmente assim é inspirador, porque você fala com não só conhecimento, né, mas também traz esse outro lado seu, né? E você falou em alguns momentos que você sentiu a necessidade de se capacitar para de fato você se tornar uma empresária. Eu queria te fazer duas perguntas sobre esse ponto, né? Primeiro, qual que é o mito do empreendedorismo sênior que você sentiu na pele e que você conseguiu derrubar? E, ao mesmo tempo, se você pudesse dar uma dica, né, para as pessoas, ó, eu queria me capacitar, o que você considera, assim, essencial para quem decide empreender na maturidade e, especialmente, né, quando a gente está falando no mundo dominado aí pela tecnologia? Tá, então vamos lá pelo mito, vamos começar primeiro por isso. Eu acho que existem alguns ranços de educação, né? Então, você tem dentro de você arquétipos que foram criados e que te norteiam durante a vida. Quando apareceu tudo que era descartável, nossa, né? Que coisa maravilhosa usar, jogar fora, você não precisa lavar, você não precisa formar volume de embalagem, joga fora, né? Então, hoje, a minha maior dificuldade em fazer as pessoas entenderem esse conceito é que as pessoas comparam o reutilizado com a praticidade do descartado, entendeu? Sem pensar no grande prejuízo para todos nós. Todos nós. À medida em que a gente repensa e reutiliza um material que seria descartado, a gente está ganhando muito. Por quê? Porque as indústrias vão chegar num momento em que essa logística reversa vai ser obrigatória. Eu estava vendo vídeos da COP30. Gente, acessem. O que os navios jogaram de lixo no mar, porque eles estavam atracados ali, e todas as embalagens descartáveis ali, no nosso mar, entendeu? Então, são atitudes que os governos precisam tomar de educação, desde a escola, desde criança, a gente em casa também, né? E quanto às empresas, né? Segunda parte, respondendo para você, quando eu fui me capacitar e que você descobre uma série de coisas, a primeira preocupação é empreender. É difícil, tem dificuldade, exige ousadia, perseverança, disciplina, coragem, tudo que você imaginar de características difíceis para um ser humano, é isso exigido de um empreendedor. Não basta uma boa ideia, não basta, porque você veja, eu sei que eu tive uma boa ideia, mas até as pessoas entenderem o porquê de que é bom para todo mundo, não é bom só para mim. A boa ideia é aquela que é boa para todo mundo. Você entendeu? Mesmo para quem não tem pet. Se você vai dar um presente, se você pensar no caso do trampete, mas existem N outros produtos, né, que reutilizam, que foram repensados a partir do que seria descartado. Então, na hora que eu me dei conta que era empreender, já foi um baque. Aí, na hora que você continua no empreendedorismo, mas paralelo a isso, você vai para empresária, é outro choque. Por quê? No empreendedor exige um desgaste físico, mental, emocional, mas quando você vai empresariar,
a coisa piora, porque aí envolve dinheiro, né? Envolve investimento, envolve economia, envolve você cair na sua realidade e na realidade do país, não é só a nossa, entendeu? Então, você empreender num país onde você empresaria, num país que ainda pensa em taxar o que já foi taxado, existem, acho que, 3 projetos no Senado, em Brasília, para serem votados, onde o que se cogita? A possibilidade de isenção de alguns impostos, visto que esse material já pagou imposto, já pagou os impostos. Né? A embalagem, ela teve a impressão, ela teve o plástico, ela teve tudo para ter um custo, para ter um preço e um custo operacional. E isso gerou imposto e gerou renda, receita para o país. Então, nada mais justo que, para facilitar essa educação, que o governo nos apoie, sabe, dando algum benefício, isentando, possibilitando normativas de acordo com a realidade de cada cidade, entendeu? Ajudando os governos, quer sejam municipais e estaduais, o governo federal, ele participa de eventos como a COP, né, mas deixa de olhar para esse lado municipal e estadual, que é muito importante, porque o lixo não vai para Brasília, você entendeu? Não vai. Para Brasília só vai a ideia do que ele pode ganhar com isso. Agora, e a realidade dos estados e das cidades? Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Quanto aos fabricantes, às indústrias, foi uma coisa que assim, eu me atirei de cabeça. E aí eu descobri um grande argumento, porque eu fui pedir para uma empresa as embalagens de colchão e expliquei qual que era o projeto. E ele falou que ele não queria o nome da empresa dele atrelado ao xixi e cocô de cachorro. Eu voltei para casa com isso, Maida. Assim, chocada, sabe? Porque ele nem enxergou que o lixo dele podia ser alguma coisa boa para outro. E para ele mesmo. Aí eu falei, gente, como que ele enxergou? Aí veio a outra sacada. Eu só ouvi isso uma vez, porque disso virou o meu mote. Então, é assim, seja parceiro da Trampetes, você vai melhorar muito a sua imagem, porque você vai deixar de ser um poluidor para ser um preservador do meio ambiente e um protetor do planeta. Pronto. Então, mais que isso, impossível, não é? Respondi? Não, respondeu lindamente, assim, obrigada, né, por essa aula, né, que você deu aqui para a gente. A gente está chegando aqui no finalzinho da entrevista, né, e é bem legal a gente reforçar que o seu produto, além de sustentável, ele acaba gerando uma economia significativa, né, você já explicou isso, mas 180 tapetes descartáveis e eles vão durar aí 6 meses, né, a gente vai descartar, mas a durabilidade disso é muito maior, né? Então, um equivale a 180. Você deixa de usar 180, no mínimo, né? Porque nós estamos considerando 6 meses, mas você veja quantos que essa pessoa que tem há 4 anos não economizou. Economiza muito, né? É um impacto, assim, incrível, maravilhoso, né? E eu queria aproveitar esse finalzinho para perguntar o seguinte, né? Se você pudesse deixar uma mensagem final para quem está assistindo a gente, né? No sentido de incentivar aí, a economia, a reutilização, o que você falaria para as pessoas para finalizar com chave de ouro aqui essa entrevista? Eu acho assim, se você tem algo que é bom para a natureza,
bom para quem ajuda a natureza e bom para o seu bolso, você só pode ser uma pessoa que se preocupa com o planeta e com o bem do próximo, não é? Isso é com relação a todo e qualquer outro produto. Sempre que a gente olhar, porque a gente vai deixar um rastro. Qualquer produto que você usar, você deixa um rastro. Então, quando, não sei se você notou, na marca do Trampete, tem trampetes, né? O tapetinho reutilizável para pets do Trump. E aí embaixo tem deixando suas pegadas no planeta. Então, eu acho que esse é o nosso legado, entendeu? O meu e dos meus pets. É isso. Que lindo legado, né? Eu queria te agradecer pela sua fala esclarecedora, sua fala bonita, cheia de propósito, né? Agradecer também a sua generosidade de estar aqui com a gente, né? E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais!